Olá amigos, hoje eu vou falar de um assunto muito mais íntimo. Eu vou falar da minha primeira paixão, do meu primeiro amor. Um belo dia, lá no Carmo, no alto dos meus 15 anos, eu me vi apaixonado por uma moça lá. Ela devia ter a minha idade também. Era uma amiga, só que num momento qualquer eu passei a ficar todo o tempo pensando nela. E à noite eu ia com um amigo, sentar assim longe da casa dela, do outro lado da rua, e ela lá no alpendre. Mas eu não me via, porque tinha uma praça no meio, né? Na verdade era do outro lado da praça. E eu ficava ali fantasiando um namoro que não existia. O que aconteceu foi que eu fui alimentando aquele amor, aquela paixão, sei lá como é que se chama, e eu não me declarava, apesar de sendo colega de classe no colégio do irmão dela. Eu ia sempre à casa dela para estudar, para conversar, etc. Conversava com ela, mas eu não me declarava, por absoluta timidez. E uma vez a mãe dela, a gente estava conversando lá, amenidades, a mãe dela passou, comentou qualquer coisa e falou com ela assim: esse é o homem que você vai casar. Era uma deixa importante, né? Mas eu não me manifestei. Nessa época teve lá no ginásio, lá no colégio Montfort, ia ter uma festa, né, de esportes, tá? E o professor, o irmão lá, o italiano, professor, acho que era o irmão Alberto, professor de desenho, atribuiu a cada aluno fazer um cartaz alusivo àquela festa. Eu não tinha a menor aptidão para desenho, né? Aí eu conversei com a menina, disse que ela desenhava para mim, ela era boa de desenho. Em retribuição eu fazia os exercícios de matemática dela. Ela topou e eu peguei uma revista, uma figurinha de uma atleta pulando obstáculo, e no próximo obstáculo tinha um rato. Aí a menina, a atleta, pulou muito mais alto. Uma charge, né? Uma coisa assim. Ela topou fazer, ela fez o desenho, fez muito bem, e eu fiz os exercícios de matemática dela. Aí o professor, eu apresentei o cartaz para o professor. O professor, aqueles irmãos, eles eram todos loucos com as mulheres, com as moças lá do carro, né? Mas não podiam se manifestar. Ele ficou com ciúmes, descobriu que não tinha sido eu que tinha feito o cartaz e deu 0. Paciência. E tivemos outras oportunidades de conversar, etc, etc. Mas nunca saiu o assunto. Ela não se manifestava, eu também não conversava amenidades com ela, né? Uma vez, muitos anos depois, eu já estava casado, eu já tinha mudado de para Belo Horizonte, e eu estava lá na casa do papai e ela passou de carro com o marido. Depois ela casou com um sujeito que eu não gostava dele,
tinha nada a ver. Ela passou e os nossos olhares, né, se cruzaram. Aí eu lembrei da música do Chico, né? É desconcertante rever o grande amor. De outra vez, também lá no Carmo, encontrei com ela na rua e eu ia perguntar para ela. Isso já tinha passado 20 anos, né? Sei lá quanto. Ia perguntar para ela se ela sabia que eu tinha sido apaixonado por ela. Eu não estava mais apaixonado por ela. Eu tinha passado, né? Nenhuma paixão dura tanto. Mas aí chegou outra pessoa, começou a conversar com ela, amiga e tal. Eu, então, não tive jeito de perguntar. E foi assim. Aí eu mudei para Belo Horizonte, carregando aquela paixão, no dia, em 1964, né? Eu fui para Belo Horizonte no dia que eu fiz 17 anos. No dia 26 de janeiro de 1964. E eu ia ao Carmo, mas nada acontecia. No dia 7 de setembro de 1965, ou seja, 2 anos depois que eu saí do Carmo, era a inauguração aqui em Belo Horizonte do Mineirão. Era uma festa, todo mundo excitado para essa inauguração, porque realmente foi um evento assim muito forte para o futebol, etc. Mas eu fui para o Carmo. Decidido conversar com ela e me declarar, porque não tinha sentido, né? Aí eu começamos a conversar e ela falou comigo assim, com um certo desdém, né? Puxa, você sai de Belo Horizonte, deixa de ver a inauguração do Mineirão para vir para o Carmo? O mais que eu consegui falar foi: eu vim para te ver. Mas ficou nisso. Aí também, de alguma forma, eu fiquei sabendo que ela estava com um namorado. E aí eu falei, vou desistir. Isso aí não tinha mais sentido. Aí em Belo Horizonte também arrumei uma namorada. Ela tinha 2 ou 3 anos a mais do que eu. Era uma colega de trabalho. E quando o papai, num certo momento, o papai foi a Belo Horizonte, eu apresentei essa namorada para o papai. Depois, longe dela, o papai falou assim, mas que moça feia, né? Eu falei, eu estou fudido mesmo. Mas aquele namoro também não era nenhuma paixão, era mais para passar o tempo, para você ter uma namorada. Eu sei que a moça lá do Carmo, de vez em quando a vejo, quando vou ao Carmo, cumprimento, conversamos, etc. Mas nunca realmente saiu do anonimato, né? Do segredo da minha paixão que eu tive por ela. Atualmente, claro, não estou apaixonado por ela, mas é uma lembrança que fica, né? Uma doce lembrança, porque foi o primeiro amor. Um abraço a todos, até a próxima.